Bom, bom dia a todas e a todos. Mais uma manhã na nossa disciplina de teoria crítica do direito tributário. Hoje a gente tem a alegria de ter conosco aqui a Isabelle Rocha, que vai conversar com a gente sobre tributação e gênero. Esse é um dos temas que mais levou adiante, né, o nosso debate sobre crítica à teoria tradicional. A gente teve a oportunidade de falar sobre isso em algum encontro passado, né? Ou na conversa com o Wallace, ou na conversa passada com a Viviana, né? Como é engraçado, né? A evolução da crítica à teoria tradicional, ela começa por uma abordagem talvez de solidariedade, né? A partir da década de 90, ela se desenvolve e evolui para a discussão sobre justiça social e distribuição e redistribuição e tentativa de superação de desigualdade. Mas, e a partir de, sei lá, nos últimos 10 anos, mais ou menos, né, quando entra em cena esse debate sobre tributação em gênero, que efetivamente eu acho que se dá uma chacoalhada na discussão sobre superação de desigualdade. A gente tem um grupo muito forte, né, que veio se dedicando a isso, desde a professora Tatiane Psitelli, da FGV, né, a Isabelle, a Luísa, a Alana, a Núbia. Ou seja, aqui na UERJ a gente já teve diversos trabalhos sobre isso, né, algumas dissertações. A gente teve a dissertação da Mariana Cavalcante, que está aqui publicada, né, lá pela Casa do Direito. A gente teve a dissertação da Ana Luísa. Ou seja, a gente teve já, se eu não me engano, 3 ou 4 dissertações de mestrado na UERJ sobre o tema. E ele coloca para a gente, né, um desafio muito interessante, eu acho, porque se a gente for olhar, a abordagem finalística no direito tributário, ela não é uma novidade, né? Toda teoria de extrafiscalidade ela está baseada em fins a serem atingidos, né? E enquanto os fins a serem atingidos eles eram econômicos, ninguém colocava em xeque esta fiscalidade, né? Então, se a lógica do fim era a indução econômica, né, você derrotar a capacidade contributiva em prol de algum objetivo econômico misterioso, opaco, raramente demonstrado, sempre foi ok, assim, isso nunca causou às pessoas grande revolta, né, nem nada. Quando você começa a colocar na mesa fins que não são necessariamente econômicos, mas são sociais, são relacionados à justiça, à superação de desigualdade, da noite para o dia é como se a utilização do direito tributário como instrumento de indução para finalidades fosse, sim, uma heresia completa, né? É um absurdo, né? É como se fosse um desvio de finalidade do direito tributário, né, se orientar por fins, enquanto, na verdade, assim, não é nada mais comum, ordinário e tradicional do direito tributário como ser manejado para fins. É a questão da gente definir como sociedade, né, quais fins merecem essa atenção e quais fins não merecem essa atenção, né? E assim, é um tanto chocante, né, como quando você fala nas questões de gênero, de raça, né, a reação ela é sempre mais negativa, né? Acho que na própria aula com o Wallace, a gente comentava, quando passou muito rapidamente, Isabelle, sobre o caso lá da pensão alimentícia, né? Como nunca um caso que disse que não incide um tributo foi tão criticado pela doutrina tradicional, né? Eu sempre tenho duas hipóteses para justificar isso, né? Primeiro, machismo puro, né? E o segundo, a falta de interesse econômico, né? A gente sabe que a nossa doutrina tributária ela é muito enviesada por interesse econômico, e como não era um assunto em que as pessoas estivessem investidas financeiramente, né, talvez elas se sentissem mais à vontade, né? Talvez se no mundo, talvez aquilo tenha sido uma bolha, um balão de ensaio de como seria o mundo tributário num ambiente que a gente tivesse uma academia independente, né? As pessoas criticando livremente uma decisão e tal, porque eu não tenho nota fiscal para emitir, né, ao final do processo. Então, Isabelle, é muito legal ter você aqui com a gente. Eu tenho certeza que vai ser uma manhã fenomenal.
se eu não me engano, a dissertação da Isabelle foi o primeiro livro que foi publicado sobre esse tema, né? Eu falei para a Isabelle que tinha mandado para vocês o link do livro, assim, não, mas eu vou fazer uma segunda edição, aí mandou o original da dissertação que eu compartilhei com vocês no grupo. Então, Isabelle, de novo, estou feliz de você ter separado esse tempo para passar aqui com a gente. Isabelle já pegou ali a obra. Essa eu não sei se é da Luísa ou se é a obra que o Marciano coordenou junto com a Luciana. Tá vendo? Só no visual da capa, já identificamos que, acho que, se eu não me engano, foi talvez a segunda obra depois do seu livro, talvez antecedeu o seu livro um pouquinho, né? Isso. Foi o primeiro livro. Na verdade, foi a primeira obra coletiva, foi essa que o Marciano organizou com a professora Luciana. Mas eu acho que o seu continua. E o meu é o primeiro. Primeiro trabalho monográfico publicado sobre o tema, então parabéns. E é isso, Isabelle. Obrigado novamente e estamos aqui só ouvidos para você usar o tempo como achar melhor. Muito obrigado. Obrigada, professor Sérgio. Como eu já disse, é uma honra tremenda para mim estar aqui, ter a oportunidade de falar um pouco desse trabalho. Eu separei coisa para caramba para a gente falar. Eu sei que a gente tem um tempo maior, eu sei que numa aula como essa eu até posso me aprofundar mais do que em eventos e tal. Então, tem muita coisa para a gente discutir, mas não vou também ficar muito presa num roteiro, porque eu acho que é um tema que gera ainda muita curiosidade, muita discussão. Então, eu resolvi já começar até meio que de trás para frente numa lógica metodológica, já respondendo um desconforto que surgiu na aula do Wallace, que eu achei muito pertinente que ele falou, que foi o seguinte, né? Esses estudos de gênero e raça, principalmente que têm despontado nos últimos anos, eles geram um estado de paralisia, né? No seguinte sentido, você identifica as desigualdades, entende que ela existe, reconhece, mas o que você faz com aquilo? Porque quando você vai olhar para a forma de levar isso, é a pergunta que sempre me fazem, inclusive. Como reduzir as desigualdades de gênero na tributação? E por mais que a gente traga propostas, ideias, isso sempre fica um pouco nebuloso. E gera, de fato, uma paralisia, porque a gente eventualmente descobre que o problema não é o direito. Eu lembro de um artigo que você escreveu, Sérgio André, não sei se foi no Jota ou no Valor, dizendo que o tributário não era a panaceia de todos os males, e de fato não é. A gente reconhece, a gente sabe muito bem disso, que não é a panaceia de todos os males, mas não é por isso que a gente vai deixar de estudar a importância que ele pode ter nesse sentido. E o meu trabalho, a minha pesquisa, ela veio justamente de um incômodo que eu tinha com a academia, no sentido de não conhecer, claro, né, dentro da minha bolha, de não conhecer estudos que efetivamente dialogassem com a realidade das pessoas. Eu não queria, eu fiz meu mestrado 8 anos depois de me formar, inclusive, não só também por várias questões da vida, enfim, mas também por não encontrar um tema que eu achasse que efetivamente conversasse com a realidade, com a sociedade. Não que exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS não converse, né? Por exemplo, dar um exemplo de um tema que ocupou muito a academia tributária durante a maior parte do tempo. Não que não converse, mas tem isso, né? A gente tem uma academia altamente viciada pelos profissionais que estão ali produzindo essa academia, e aí, encontrar com o Marciano e ver a possibilidade de estudar gênero foi um alento de falar, uai, talvez então dê para estudar uma coisa que converse com as pessoas. E aí, eu fiz a minha dissertação, eu comecei a pesquisar isso em 2016. Eu vou já compartilhar uma apresentação com vocês para trazer algumas informações, mas só para fazer essa introdução de como que isso surgiu para mim, assim, né? Eu comecei a pesquisar isso em 2016, buscando um tema para o mestrado, e aí, junto com o professor Marciano, a gente encontrou essa possibilidade, e em 2018 eu entrei no mestrado. E, gente, eu pesquisava tributação e gênero, não aparecia nada. Aparecia um link com alguma coisa internacional ou poucas coisas nacionais, como vocês vão ver. E eu passei por um período de desespero e solidão absurda, porque por mais que eu tivesse o apoio muito grande do professor Marciano,
eu ficava assim, gente, o que é meu marco teórico? Qual que é meu marco teórico aqui? Eu tinha medo de dizer que o meu marco teórico era, por exemplo, a Angela Davis com o livro Mulheres, Raça e Classe. Como é que eu ia trazer para o direito tributário uma, uma escritora negra norte-americana que fala de desigualdade de gênero, raça e classe? Era desesperador, tá? Hoje, aí, hoje eu estou atualizando meu livro para essa segunda edição, é muito impressionante, assim, você joga no Google Acadêmico, vrá, páginas e páginas de tributação e gênero e raça. Então, isso é de uma. Eu fico extremamente feliz porque a gente vê, de fato, o nascimento de uma nova área de estudos dentro do direito tributário e uma reabertura, né? Eu tenho isso na dissertação e o professor Marciano tem um estudo sobre isso, já fez alguns artigos, mostrando como que o direito, o início da construção da nossa ciência do direito tributário, ela tinha uma relação muito aberta com a área do direito financeiro, por exemplo, né, com o baleeiro e antes disso, naquela fase. Aí a gente passa por um fechamento, né, da teoria do direito tributário, que tem que ser pura, que tem que ser filosófica, e um distanciamento cada vez maior do direito tributário com as outras áreas. Quando eu fui fazer, eu achei que eu não ia entrar no mestrado, não ia passar, porque uma das perguntas dos professores na banca de seleção foi, na verdade, foi uma afirmação disfarçada de uma pergunta, que era: você não tem espaço teórico para discutir tributação e gênero no direito tributário, porque a Constituição brasileira não prevê tratamento tributário privilegiado para mulheres. A Constituição só prevê tratamento tributário privilegiado para micro e pequenas empresas e cooperativas, privilegiado ou adequado tratamento, né? Então, a sua pesquisa não vai se desenvolver no direito tributário. Talvez você poderia ir para o direito financeiro para analisar o orçamento de políticas públicas. Então, como é que você resolve isso? E sei lá como é que eu respondi isso no dia, mas eu gosto dessa história porque eu fui perguntada sobre isso por um professor, pós-doutor, enfim, da teoria pura tradicional do direito tributário. E hoje a gente tem várias justificativas para discutir isso, né? Gênero, e não só gênero como raça também, tanto que a área deu um salto absurdo, né? Então, e aí, ao longo dessa apresentação, eu vou tentar focar muito em ah, tentar aliviar um pouco dessa nossa angústia de como sair da paralisia que é provocada pelas constatações que a gente faz, né? Eu já vou até comentar, tem uma dissertação de mestrado muito legal da Lívia Luca, na PUC Minas, da professora Marinella, a orientadora dela, que ela discute a questão da desigualdade de gênero na tributação sob o viés da encriptação do direito, do restreito, é um negócio bem interessante. Se o estudo de tributação de gênero e raça já é crítico, dela é mais crítico ainda, porque ela critica a visão, inclusive, do que a gente tem trazido de gênero e raça na tributação para dizer, tá, e aí? Como é que nós vamos levar isso efetivamente para a realidade? Então, deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Compartilhar. Compartilhar a janela, compartilhar. Tá aparecendo aí, né? O foco da minha pesquisa é a tributação da renda, e eu vou trazer para vocês também um pouco das implicações que isso traz, né? O meu aprofundamento não é da tributação do consumo, e hoje tem outros trabalhos fantásticos sobre isso. Claro que eu vou dar uma passada para a gente ter uma ideia, mas se a gente tiver oportunidade de se aprofundar mais aqui hoje, é renda o meu foco e não consumo. Então, assim, eu sempre falo, né, do por que que a gente precisa estudar tributação e gênero. É, como eu já disse, né, quando eu comecei, eu falo que era tudo mato mesmo, porque tinha muito pouca produção, e essa era uma das razões pelas quais a gente precisava relacionar a tributação com as desigualdades entre homens e mulheres, porque se a gente está falando de uma realidade em que, no mínimo intuitivamente, a gente sabe que as mulheres ganham menos do que os homens e trabalham mais,
eu estou falando de algo que tem uma implicação na esfera econômica. E se tem implicação na esfera econômica, a tributação, de alguma forma, deve ter relação e impacto sobre isso, né? E sabendo que, na época também que eu comecei a estudar isso, sabendo que o direito tributário já vinha sendo estudado como ferramenta de promoção de justiça social, né? Por que não a gente olhar para gênero e raça também, né? Eu tive um episódio também, já vi um episódio numa aula como ouvinte da pós-graduação na UFMG, em que um professor disse que não tinha nada a ver falar gênero e raça, que era bem, e era um professor progressista do estudo do direito tributário como instrumento de justiça social, dizer que não tinha nada que olhar para gênero e raça, porque classe já resolvia isso. E aí a gente entra naquelas discussões que já apareceram aí, né, pelo menos nessa aula passada do Wallace, sobre, poxa, isentar a pensão alimentícia, você está beneficiando mulheres ricas que não precisam disso. Tem, inclusive, argumentos que dizem que não deve ter tributação zerada, favorecida, enfim, nos itens de higiene menstrual, porque as mulheres ricas, ou pessoas ricas, né, que menstruam, não precisam disso. O Estado não deveria custear isso para essas pessoas através da tributação. Então, a gente vai entrar um pouquinho nessa discussão também. Eu trouxe aí para vocês um resumo rápido do que foi a minha pesquisa, né? Lembrando que eu comecei isso em 2018, então, primeiro, o meu grande desafio era identificar se de fato o direito tributário provocava alguma desigualdade, né? Será que realmente é possível esse estudo? Eu podia chegar no final e dizer, não, o tributário não tem nada a ver com isso, não é aqui no tributário que a gente vai discutir essas questões. Então, primeiro identificar, né, se o direito tributário efetivamente era neutro. Hoje a gente já, acho que assim, a gente já sabe há muito tempo que não é neutro, mas a gente tem dito cada vez mais que ele não é neutro, né? Então, encontrar os elementos de diferença de gênero e raça que existem na tributação e, a partir daí, pensar em alternativas. E, com isso, a gente já, de partida, precisa reconhecer que não é possível desenvolver um estudo dessa magnitude, nesse aspecto, sem fazer uma análise interdisciplinar, né? O direito, e especialmente o direito tributário, é uma das análises. Eu flerto muito dentro do direito, por exemplo, com o direito do trabalho. Na época da minha dissertação, eu fiz uma disciplina no direito do trabalho para estudar mercado de trabalho feminino, divisão sexual do trabalho, e foi um momento super importante da minha pesquisa para eu conseguir construir essas bases, né? E saindo do direito, a gente vai flertar muito com a sociologia, com a antropologia, a história da economia. Então, é um estudo altamente interdisciplinar e a gente precisa sair um pouco dessa bolha, né, para fazer com que as coisas aconteçam. E aí o meu livro, já vou dizer uma coisa que eu acho muito importante, que é o seguinte: eu fiz a minha dissertação, né, defendi em 2020, março de 20. Quando eu defendi a minha dissertação, a gente já tinha feito esse livro, o coletivo, né? Já tinha nascido o Women in Tax, o movimento da professora Tatiana Piscitelli, e logo depois da minha dissertação veio o grupo de estudos. E um ano depois da defesa, eu quis muito transformar essa dissertação em livro, mas eu não queria publicar uma dissertação. Eu queria publicar um trabalho que fosse. Eu gosto da capa, vai mudar agora, enfim, já teve a história dessa capa, mas eu quis muito trazer um livro que não fosse escrito para acadêmicos. A Lana fala muito isso, né? Se o seu trabalho acadêmico não conversa com a sociedade, ele não serve. O academicismo não serve. Então, não é só encontrar soluções dentro da academia para as pessoas que precisam, que estão fora e que não tem como fazer isso aqui dentro, porque elas estão completamente alijadas desse processo. Mas é também tentar conversar e ouvir essas pessoas. Se eu não posso ouvir a princípio, eu vou pelo menos tentar falar para elas. E isso implica modificação de toda uma linguagem, para que fique uma linguagem menos academicista e menos juridiquês também. Eu incluí um capítulo com um glossário de
termos básicos, né? Conceitos básicos do direito e do direito tributário que uma pessoa precisa para conseguir entender as discussões, tentando justamente conversar com quem não é do direito. Meu livro ainda não conversa, por exemplo, com a empregada doméstica que está ali no trabalho informal, ganhando às vezes muito menos de um salário mínimo, e com essa grande camada da população que sofre o maior peso da tributação. Não vou discutir nem regressividade, que eu acho que isso aí já, né, é bem claro para todo mundo. Eu ainda não converso com essas pessoas, mas eu converso, pelo menos, com os meus colegas de escola, de ensino médio, que estudaram em escola pública, eventualmente não fizeram um curso superior, mas que têm um nível de leitura que dá conta de ler um livro e entender minimamente as coisas que acontecem por ali. Bom, vendo a discussão, inclusive, e quero ler, eu não conheci o trabalho do Wallace. Gente, vocês podem me interromper, tá? Por favor, eu não estou vendo mais vocês aqui, eu botei só na apresentação, mas, enfim, estou aqui e acho que vocês estão aí também, podem me chamar. E aí ele falou muito na apresentação, não conheço ainda o trabalho, mas a questão das desigualdades indiretas, né? A gente tem como marco teórico na tributação e gênero a Janet Stotsky, que era consultora do FMI e trouxe o conceito de vieses explícitos e implícitos de gênero. A Mariana, que fez a dissertação, conhece, obviamente, esse conceito, e é um conceito essencial para estudar a gênero e raça também, tudo. À medida que a gente foi evoluindo, a gente foi introduzindo as discussões de raça nesses trabalhos, porque não é possível falar só de gênero, né? E aos poucos a gente vai entendendo isso melhor. E aí, o que são os vieses implícitos? Como que a gente identifica esses vieses explícitos e implícitos na tributação, né? Os vieses explícitos são os mais óbvios, que são essas distinções expressas que existem na lei. E geralmente eles vão aparecer no imposto de renda. Por que eu escolhi o imposto de renda para estudar isso? Porque o imposto de renda, ele é pessoal por essência. É o tributo mais pessoal de todos, que mais leva em conta as características pessoais para a gradação da capacidade contributiva, né? Com os princípios da pessoalidade e da progressividade. Então, é onde a gente consegue, talvez de maneira mais recortada mesmo, identificar essas eventuais desigualdades. Fora isso, na maioria dos casos, a gente vai ter vieses implícitos, que são os indiretos, mas que não podem ser ignorados. E é nos vieses implícitos que a gente percebe a maior parte dos problemas causados pela tributação. Que é isso, é muito fácil dizer que mulher não paga mais imposto de renda do que homem, porque a lei nunca falou isso, nunca falou mesmo, nem no Brasil, né? Enfim, aí tem alguns exemplos internacionais, mas quando a gente analisa a forma como a sociedade se arranja em torno daquela tributação, é que a gente consegue encontrar esses vieses implícitos, né? Ela usa o texto original dela em espanhol, ela usa o termo sesgo, e aí a gente faz uma tradução considerando como vieses. E aqui também tem uma discussão de linguagem, porque vieses, ora vai ser usado no texto dela como simples diferença, ora vai ser usado como discriminação. Então, tem que tomar um pouco desse cuidado também na hora de fazer essas análises, mas compreender o viés explícito e implícito é pré-requisito para a gente avançar nessa discussão. Vou dar um exemplo aqui de viés explícito na renda. Até relativamente pouco tempo atrás, a gente tinha na Argentina uma norma que dizia que os bens que pertenciam ao casal, falando de um casal heterossexual, na comunhão parcial de bens ali deles lá, né? Esses bens obrigatoriamente seriam declarados na declaração do homem. Era explícito isso na legislação argentina. E isso pode parecer uma mera forma de organização ali do patrimônio, e não quer dizer que um ou outro vai pagar mais imposto por causa disso, a declaração de bens e tal, mas eu posso ter um impacto grave nisso numa eventual separação com discussão de titularidade a respeito daquele bem, né? Se eu não tenho, sei lá, uma documentação robusta indicando que de fato o bem pertencia ao casal, se eu não tinha um regime
que garantisse metade para os dois, para cada um, etc., e aquilo foi a vida inteira declarado na declaração do homem, eu vejo uma mulher com uma dificuldade maior de comprovar, por exemplo, que aquele patrimônio também lhe pertencia. Né? Então, eu gosto de brincar quando eu falo disso, que não é só pelos 30 centavos. Se alguém lembrar aí, em 2014, as manifestações que, enfim, rolaram no Brasil todo aí, sobre passagem de ônibus, etc., não é pelos 30 centavos. Não é por pagar mais ou menos, é por sermos sujeito efetivo do direito tributário. E são essas nuances todas que vão surgindo, né? No Brasil tem alguns exemplos também que já houve vieses de gênero, né? Por exemplo, essa regra da Argentina já teve algo parecido no Brasil também, né? Patrimônio deveria ser declarado, se a declaração fosse separada, obrigatoriamente o patrimônio do casal seria declarado ali na declaração do chefe de família. E aí a gente tem toda aquela discussão do que é chefe de família, existia o conceito social e até jurídico de chefe de família na legislação. Porra, até pouco tempo atrás a gente tinha o Estatuto da Mulher Casada, né? A gente não podia abrir conta bancária sem autorização do marido, enfim. E aí o problema, né, a dificuldade de lidar com desigualdades, não só na discussão tributária, mas na vida, para conversar com qualquer pessoa, é justamente quando o viés, a discriminação é implícita, é indireta. Porque aí é aquela história, não tem a intenção de cometer racismo, mas ele acontece. A lei não tem intenção de discriminar, mas ela discrimina. Então a gente precisa, de fato, olhar para isso. E aí eu vou passar aqui com vocês, eu acho muito interessante a gente olhar, para entender esse pedaço, para a gente ver que isso que nós estamos discutindo hoje já vinha sendo falado, porém não no direito tributário. Eu não vou nem entrar nos estudos internacionais, vou falar aqui de alguns estudos nacionais, que sempre gera um pouco de surpresa, tá? Em 2005, a gente tinha duas economistas, que é a Helena Lavinas e a Sulamis Dan, estudando gênero e raça no sistema previdenciário e tributário brasileiro, em 2005. Se vocês forem ler o trabalho delas, só que na economia, né? Elas trazem várias propostas que são, por exemplo, discussões que a gente está tendo hoje no âmbito da reforma tributária, né? Como cashback, tributação, isenção, né? Redução de tributação de itens de higiene íntima, redução da regressividade tributária para tributar menos produtos que são mais consumidos pelas camadas mais pobres da população, porque já tem um tempo que se sabe que nas camadas, no 1% mais pobre, a gente tem um grande predomínio de famílias chefiadas por mulheres. Então, essas discussões elas já vinham se produzindo em outras áreas da ciência e fora do direito. Em 2013, a gente tem esse estudo também do Evilásio Salvador e da Ianolas, que eles são da UNB, se eu não me engano, sobre financiamento de políticas públicas na perspectiva de gênero e raça. Ou seja, nós no direito tributário, eu como primeiro trabalho monográfico, não estou também inventando a roda. O que a gente está fazendo é tentar furar de volta essa bolha para que o direito tributário entenda que ele não está sozinho no mundo, né? E eu gosto sempre também de contar desse trabalho da professora Maria Estela Campos, lá da Universidade Federal do Pará, em 2017. Veja, 2017 não tinha ainda saído nada muito relevante e teve um evento da OAB, um congresso da OAB, lá no Pará, e duas alunas de graduação levaram um banner para falar sobre imposto de renda na tributação de gênero nesse congresso e trouxeram uma proposta de dedução no imposto de renda de gastos tidos da empregadora, do empregador, com educação da doméstica e dos filhos dessa doméstica, por exemplo. Nessa época, a gente ainda tinha a isenção da contribuição previdenciária da empregada doméstica, que acabou pouco tempo depois, mas é um estudo também que eu acho importante a gente... o que acontece? Como a gente está criando, de fato, algo muito novo e diferente no direito tributário, a gente precisa honrar e reconhecer quem começou. E esses trabalhos aqui foram os trabalhos que me permitiram
avançar nesse estudo para eu conseguir criar a minha dissertação, né? Entre 2019, 18 e 20. E aí, em 19, a gente tem um artigo super famoso. Eu lembro que na época eu fiquei mega angustiada, que eu olhei aquilo publicado no Jota, e aí meus amigos que me conheciam me mandavam, e eu, gente, eu já estou estudando isso, já tenho tempo, pelo amor de Deus, me espera, deixa eu terminar a minha dissertação. Enfim, aquela angústia que gera de você ter que terminar de produzir um trabalho científico, né? É aquela história, ou eu falava dele ou eu fazia, né? Mas, enfim, foi um trabalho extremamente importante, porque nesse artigo publicado no Jota, com a inauguração do Women in Techs, do WIT, a Tati, ela estava numa universidade, acho que na Inglaterra, fazendo algum, não me lembro bem exatamente o que que era. A gente se conheceu nessa época, eu já comecei a conversar com ela antes de eu finalizar a minha dissertação, ela participou da minha banca, e lá ela começou a ter contato com esses estudos de gênero e tributação. E aí foi quando a gente começou a ouvir falar também no Brasil sobre o fenômeno do Pink Tax, que não tem nada a ver com tributação, né? Pink Tax é um fenômeno de mercado que cobra mais caro pelos produtos femininos por ser rosa. E aí, gente, ó, o nível de pesquisa e discussão que vocês podem ter com isso é bizarro. De você ver literalmente o mesmo jogo, o Monopoly, por exemplo, o Monopoly normal, que não é para meninas, mais barato do que o Monopoly rosa voltado para meninas. E por aí vai, né? Então a gente tem um problema que é social, que é cultural, mas a gente também tem um problema da tributação. E nesse artigo, por exemplo, elas trouxeram da tributação mais cara de bombas de amamentação. A Luísa, que tem. Por isso que você confundiu, Sérgio, porque o trabalho da Lu, a capa realmente é muito parecida, né, com o primeiro livro. Ela fez um estudo super aprofundado. É surreal você pensar que a cera automobilística tem uma tributação mais barata, reduzida de IPI e ICMS do que a bomba de amamentação ou a pomada de cuidar de bumbum de neném, por exemplo, né? E são detalhes que parecem não fazer muita assim, bobagem, discussão. E isso é uma outra coisa também, né? Discutir itens de consumo feminino, predominantemente femininos e masculinos, causa uma resistência muito grande, porque a gente tem um imaginário de que, pelo amor de Deus, gente, eu vou ficar discutindo na academia se mulher tá gastando mais para usar pomada de bunda de neném ou fralda, ou absorver. Como é que eu vou falar de menstruação na academia, né? Por quê? Porque a gente tem uma separação do que é privado, e o que é privado não tem valor, não deve ser discutido da esfera pública. Então, até a gente furar essa bolha, a gente encontra essa dificuldade de uma. Eu já recebi críticas do meu trabalho de, de vários aspectos, mas um deles é esse. E olha que eu não estou falando de consumo, eu, no meu trabalho específico, nem estou falando muito de consumo. Recebi críticas também de que ele não tinha qualidade acadêmica, não tinha, como eu já disse para vocês aí no início, né? A gente teve em 2019 esse grupo de estudos. Foi um grupo de trabalho que a Daniele Vitor, que também tem uma dissertação sobre tributação, gênero e raça, dela é uma das primeiras, talvez seja a segunda aí, enfim. Ela estava lá na UFPE, ela me chamou para criar o grupo de trabalho dentro do congresso da ABRASD, que é a Associação Brasileira de Sociologia do Direito. Veja, o primeiro livro coletivo que nasceu, que é tributário, ele nasce no seio de um congresso sobre sociologia do direito. A gente foi para lá, fez esse grupo de trabalho, e daí nasceu essa primeira obra coletiva, que o professor Marciano também coordenou, o professor Marciano, a Luciana Graciano Mello e a Ana Ponte Saraiva, que são da UFPE, e aí vem a publicação desse livro em 2020. 20, eu defendo a minha dissertação, 21 eu publico o livro. 2022, a gente teve a decisão da pensão alimentícia, que foi histórica mesmo. Antes disso, a gente já tinha tido a decisão do salário maternidade, que foi a primeira menção de gênero num julgamento brasileiro, e tem toda essa discussão de que por que isso não vai para o judiciário, né? Porque não tem interesse econômico envolvido, grandes interesses econômicos. Então, a gente vai ver mais uma efetividade dessa atuação no campo de produção legislativa, que é o advocacy que o nosso grupo de tributação e gênero da FGV está fazendo também. Inclusive,
Quando o Wallace, na última aula, falou, né, do exemplo que o Barroso deu, falando de faixas de renda, né, que como que algumas faixas iam sendo impactadas, aquilo ali é uma citação de um artigo meu, do Jota, que eu fiz essa simulação, mostrando o impacto diferente a depender da formação familiar e do nível de renda, né? A gente está indo esse ano para o terceiro Congresso Internacional de Tributação e Gênero, terceiro CONITEG, que começou em 2022, lá em Natal, com as professoras Caroline Marinho, Ana Priscila Prado, Mariana de Siqueira. E aí a gente teve a edição do ano passado na FGV de São Paulo, com a coordenação da professora Tatiane Psitelli, e agora esse ano a gente vai para o UFPA, com a professora Liz do Piaçu como coordenadora, fazer a terceira edição desse congresso internacional, que é um outro orgulho muito grande, assim, em termos de evolução, né, do tema. A gente tem hoje várias teses e dissertações, eu citei só algumas aí nessa análise, mas, enfim, a pesquisa está aí, o campo está aí para vocês conhecerem. Sérgio André já falou que só aí na UFRJ, né, 3 ou 4, enfim. O grupo de estudos nosso da FGV, ele é um braço muito importante dessa produção acadêmica, porque a gente estuda, discute, a gente se aprofunda nos estudos, inclusive, base, né, estudando teoria feminista. A gente já leu Gerda Lerner com a história do patriarcado, por exemplo, que é muito importante para avançar nesse estudo. E a gente tem também esse grupo que impacta aí na reforma tributária. Nós temos uma atuação presente lá, e aí eu preciso citar nominalmente a Luísa Machado e a Fabiana, que é assessora legislativa, a professora Tatiane Psitelli também, e nós contribuímos com a elaboração de propostas, e a gente conseguiu, né, na emenda 132, a gente tem a obrigação de verificar quinquenalmente, né, os benefícios fiscais sob a perspectiva de gênero. É óbvio que não está escrito gênero, né, está escrito igualdade entre homens e mulheres, porque as palavras gênero e raça são proibidas no Congresso Nacional. Se a gente falar, a gente leva pedrada, e a ideologia de gênero, e é comunista, etc. Então, para fazer avançar o debate, a gente não pode usar esses termos, né? E a gente conseguiu também, já no projeto de lei, a alíquota zero para itens de higiene menstrual e outros avanços aí com relação a itens de utilização pelas camadas mais pobres da população, né? Bom, outra coisa que é importante é entender o conceito de gênero do qual a gente parte. E isso foi um negócio que eu fiquei muito surpresa no início. Eu achei que não precisava. Eu achei que era meio óbvio, assim. Eu achava que era meio óbvio, como eu já vim estudando isso há muito tempo. Até que eu fui sabatinada em vários momentos. Tipo, hoje em dia não existe mais isso de desigualdade entre homens e mulheres. Então você vai querer privilegiar a mulher só por ser mulher, né? Então eu tive que explicar, e a gente precisa entender o conceito de gênero, que é essa construção social, que é o fato de que o masculino é que denota o centro de autoridade, e a universalidade social é construída em cima do masculino, né? Aí eu apelo a Simone de Beauvoir, que nos explica isso, né, partindo inclusive da nossa socialização feminina desde a infância. Então, você pode até achar que não existe desigualdade porque você, enquanto homem, faz tudo em casa, mas não é sobre você, né? É sobre uma sociedade que ainda enfrenta níveis de desigualdade absurdos, né? A própria linguagem, e aqui eu não vou ficar defendendo todes, nem dizendo que tem que falar presidenta, não é sobre isso, é só para provocar um pouco dessa reflexão. Se até na nossa linguagem o neutro, o universal é o masculino, e a linguagem é um reflexo da sociedade, como é que eu vou dizer que não tem como dizer que não há um apagamento e uma desigualdade em relação a homens e mulheres, né? Eu vou trazer rapidinho também as questões de raça, que a Maria Angélica, vocês vão ficar enlouquecidos com a fala da Maria Angélica, mas eu vou só lembrar, trazer algumas coisas importantes, porque quando eu fiz originalmente meu trabalho, eu mencionei a importância da interseccionalidade, porque ninguém é só homem, e sim a gente tem que discutir um possível beneficiamento injusto para mulheres ricas, na medida em que eu isento a pensão alimentícia, por exemplo, não que isso não deva existir,
Mas eu preciso sim olhar para que tipo de mulher que eu estou falando. E aí eu gosto já de cara de falar do conceito de lugar de fala, né? Eu escrevi um artigo com o Marciano em 2018 que chama Incorporando as questões de gênero e raça no direito tributário. A gente constrói essa crítica à teoria clássica do tributário e eu levei um capítulo com 2 parágrafos falando do conceito de lugar de fala para justificar por que que eu e ele, 2 pessoas, ele um homem branco, eu uma mulher branca, estávamos falando ali de raça, a gente trouxe alguns estudos norte-americanos do impacto da tributação sobre a renda pelo viés da raça, né? E era para dizer, olha, o conceito de lugar de fala, ele diz que, primeiro, a gente precisa ouvir as pessoas que estão em lugares subalternizados, né? Não sou eu que vou falar pelas pessoas negras, de forma nenhuma. Não é um homem que vai falar por mim. Não, eu vou falar, as mulheres vão falar, as pessoas negras vão falar, as indígenas vão falar, etc. Mas isso não pode ser desculpa para se abster do debate. Ah, eu não tenho lugar de fala sobre isso, então eu não vou falar. Não. Eu vou falar e eu quero muito me aprofundar em raça no doutorado, porque eu tenho esse espaço, eu tenho esse acesso, e eu preciso falar a partir do meu lugar de mulher branca com os privilégios que isso implica, né? E interseccionalidade, quando a gente fala de interseccionalidade, não é que existem camadas, eu sou mulher, eu sou negra, eu sou pobre ou rica. O conceito de interseccionalidade ele é mais uma imbricação de marcadores que fazem com que cada pessoa, dependendo do lugar que ela ocupa, de fato enfrente experiências e realidades diferentes. E é complexo, né? Não dá. Tem muita discussão. O que vem primeiro? É raça ou é gênero? Não vou entrar nessa discussão, mas assim, ao estudar isso, a gente não pode ignorar que são diversos marcadores que se imbricam mesmo. Portanto, até a própria linguagem teórica que vai ser utilizada para a construção desse conhecimento vai ter que ser diferente. Se vocês lerem o livro da professora Maria Angélica dos Santos, vocês vão enlouquecer, assim, ela traz eu uso um pouco disso, claro, a partir do meu lugar, da autorização que eu sinto que eu tenho para isso, que é a ideia da escrevivência. Como é que eu vou trazer um ponto de vista completamente ignorado pela ciência tributária ao longo dos anos, que é gênero e raça, sem falar a partir da minha perspectiva também, né? Então, enfim, a gente vai ter que abrir um pouco a cabeça também para revolucionar as metodologias. A gente não pode esquecer, né, quando a gente aborda a raça, que nós falamos, a gente está numa lógica de racismo estrutural, assim como o machismo também é estrutural, então não é algo necessariamente individual, não que não ser individual retire completamente a responsabilidade de cada pessoa com esse sistema, né, em alguma medida, mas a gente precisa entender que a gente vem de um histórico de escravização das pessoas que não deram para essas pessoas condições de se socializarem e de participarem do mercado de trabalho da mesma forma como as pessoas brancas, né? Então tem toda uma construção histórica sobre isso, o mito da democracia racial que também faz com que seja um tabu falar de raça, que não existe, né? O Brasil é um país rico, um país miscigenado, uma cultura, né, da mulata, do carnaval, da alegria, da mistura. Então, esse mito também atrapalhou muito a construção dessa realidade, que aí, como o Wallace Corbo falou na última aula, eu preciso reconhecer as desigualdades para poder lidar com ela, né? Com elas. Ainda que isso eventualmente reforce papéis, a gente tem que tomar muito cuidado com esse reforço desses papéis, né? Eu vou pulando algumas coisas aqui, depois eu vou compartilhar essa apresentação com vocês, só para a gente também não demorar demais. Aí eu trago alguns dados, e esses são muito, muito importantes, são mais atuais do que os que vocês têm aí na dissertação, tá? Em 2022, a gente teve uma redução de desigualdade salarial que caiu ali de 20 e poucos para 17%, mas ainda é uma dificuldade, uma redução, uma desigualdade muito grande em termos de, né, salários, remunerações. O estudo que vocês vão ter oportunidade de ver quando sair a segunda edição, ou vocês podem pesquisar também, é o último estudo publicado agora em 2024 do IBGE, né, da PNAD, que traz essa
esse aprofundamento nas desigualdades. Algumas áreas, gente, na área financeira, os homens ganham quase 70% mais que as mulheres. E só 3 áreas as mulheres ganham mais, né? Que são organismos internacionais, construção e indústrias extrativas. Sem falar, né, na desigualdade racial. As mulheres negras ganham 66%, 67% quase da remuneração das mulheres não negras. Elas são só 16,9% dos trabalhadores formais. E a renda média é de... E olha isso aqui, gente, esses dados aqui, eles são extraídos também do relatório da desigualdade salarial que veio com a lei de igualdade salarial, que é um puta recorte, porque são as empresas que têm mais de 100 funcionários. Então, são empregos formais das maiores empresas, né? Não, se você for falar, acho que mais de 90% das empresas no Brasil são pequenas, tem menos de 100 funcionários, né? Mas a gente precisa desse... Outra dificuldade também de desenvolver pesquisa é dado. A gente tem poucos dados de qualidade para poder avaliar isso. Carga horária, as mulheres ainda dedicam 21,6 horas semanais, enquanto os homens dedicam só 11 horas. E quando você vai olhar para as mulheres negras, elas dedicam mais horas ainda do que as mulheres brancas. E aí, 20% das mulheres mais pobres dedicam 7 horas a mais do que as 20% das mulheres mais ricas. Ou seja, eu não posso ignorar também essa realidade. As mulheres mais ricas estão enfrentando problemas com o trabalho emocional, esse trabalho de cuidado, que ainda é mais das mulheres, mas elas ainda podem pagar por outras mulheres para darem esse suporte em casa. E aí, quem é que está ficando com os filhos dessas mulheres negras que vão para o mercado de trabalho, exercer o trabalho remunerado do care, né, do cuidado? A gente tem uma influência grande, e aí lembrei, né, daquela fala daquele cara lá do G4, falando que o feminismo obrigou as mulheres a trabalharem, né, e a fazerem papel de homem. Não, quem obrigou as mulheres a trabalharem foi a Revolução Industrial e o capitalismo, né, que demandava mais renda para os lares e fez com que as mulheres saíssem do ambiente doméstico, mas tivessem e continuassem responsáveis pelo cuidado doméstico. Então, a gente tem um movimento de surgimento aí da jornada tripla, dupla, e, gente, não tem como ignorar, né? A pessoa que trabalha 2 vezes mais do que a outra num segundo trabalho não vai ter energia para fazer networking e para efetivamente crescer com a mesma capacidade que a outra pessoa que gasta menos horas, né? A desigualdade no mercado de trabalho se agrava com a maternidade. 48% das mulheres deixam os empregos a partir de 12 meses, seja demitidas, seja para ir para empreender, porque no empreendedorismo a gente tem mais flexibilidade e consegue, portanto, lidar melhor com essa demanda interna, né? Essa demanda privada de cuidado, etc. A maioria das mulheres vai empreender por necessidade, enquanto menos homens empreendem por necessidade, muito mais por propósito de vida. As mulheres têm escolaridade maior e ganham menos, mas ganham menos justamente porque dedicam menos horas à empresa, né, ao trabalho remunerado. E olha, esse dado aqui é uma loucura, tá? Isso é um estudo do Sebrae. As mulheres pagam taxas de juros maiores do que os homens. Não tem nenhuma justificativa para isso, né? Inclusive, inadimplência, a taxa feminina é menor do que a dos homens, né? Eu gosto muito desses dados, do impacto econômico dessa desigualdade, esse trabalho não remunerado. Se a gente tivesse primeiro, sem falar do trabalho não remunerado, se a gente tivesse uma equiparação salarial, a gente aumentaria a riqueza total no mundo em 21%. Tá? A gente tem uma perda de 12 trilhões no PIB global hoje por causa dessa discriminação de gênero, né? Se todo o trabalho não remunerado do mundo fosse feito por uma empresa, o faturamento dela seria de 10 trilhões por ano, um dado de 2019 da Oxfam. 43 vezes o faturamento da Apple, né? Não que remunerar o trabalho doméstico seja uma solução, porque isso pode reforçar papéis de gênero, né? E aí isso é perigoso, isso não é necessariamente a solução ideal, mas a gente precisa olhar para isso e trazer esses dados para conversar
e pensar como que a tributação pode impactar nisso, né? Aqui eu vou avançar. Ah, isso aqui, eu preciso trazer esse exemplo. Vocês falaram da decisão, né, do filme Suprema, eu levei ele na dissertação também, tudo. A gente tem isso no Brasil, e essa parte de reforçar papéis de gênero é muito importante. Nós temos no estado de São Paulo um programa de centro de convivência infantil que fornece creche para servidores públicos, né, para os filhos, só que ele é para filhos de funcionárias e servidoras. Isso está escrito no decreto que criou o programa, tá? Então, mulheres que trabalham nas secretarias lá do Estado e de filhos ou dependentes que tenham até 7 anos podem usar a creche. E a lei fala que os pais, os homens servidores, só vão poder usar aquele programa se for viúvo, se a mulher for inválida ou se tem uma separação de fato em que a guarda tenha ficado com ele. Quer dizer, ou a mulher está morta, ou não, né, não tem condição de trabalhar, ela tem de fato uma invalidez, ou não tem uma mulher para cuidar do filho dele. Aí ele pode usar a creche. E isso é uma. Alguns podem enxergar isso como uma política feminista, porque de fato as mulheres é que ficam mais com as crianças, e isso é verdade. E essa é uma iniciativa extremamente importante, mas a partir do momento que você limita as mulheres, você reforça essa ideia cultural de que as mulheres é que são responsáveis pelo cuidado dos filhos. Por mais que a gente tenha tido evolução, né, nessa lógica hoje, a gente ainda tem muita dificuldade, especialmente nas camadas mais pobres da população. Tem mandados de segurança que questionam isso, só que é engraçado a gente ver, né? Alguns homens conseguiram liminares e tudo, mas quando você pesquisa hoje a jurisprudência sobre isso, o que mais tem não são homens ajuizando ações para poder colocar os filhos deles naquelas creches. O que mais tem são mulheres questionando porque houve uma portaria que reduziu a idade das crianças de 7 para 4 anos. Então, tem a Natura, por exemplo, criou creches para os funcionários, e quando eles foram ver como que aquilo estava sendo usado, só as funcionárias estavam usando. Os homens estavam preferindo continuar pagando creche. Por quê? Porque ele teria que sair mais cedo do trabalho para poder buscar aquele filho, e ali ele teria um prejuízo profissional. E aí, como não dizer e não reconhecer, portanto, que a maternidade afeta e atrapalha, né, a desigualdade, o mercado das mulheres? Eu não vou discutir capacidade contributiva, igualdade, pessoalidade, são conceitos jurídicos que eu acho que vocês já tiveram a oportunidade de passar. Eu quero aqui trazer só duas discussões, né? 2 pontos para a gente poder, para eu finalizar aqui, a gente partir para a discussão. Primeiro, a pensão alimentícia. A gente tem problemas na alíquota do imposto de renda também, da falta de atualização. Só isso já resolveria boa parte dos problemas. Mas eu vou trazer para vocês, vamos discutir a questão da pensão alimentícia, então. Não, mentira, deixa eu falar com vocês isso aqui primeiro. Uma das questões que existem na tributação da renda é a forma de fazer a declaração do imposto de renda, né? No Brasil, a gente tem a alternativa de fazer separado ou conjunto, quando eu estou falando de casais, né? Casais heterossexuais. E isso foi uma grande discussão internacional. A primeira decisão foi de 1930 das cortes internacionais, porque as mulheres passaram aí para o Poder Judiciário, mulheres que tinham renda, né, para serem desobrigadas a mandar declaração de imposto junto com os maridos, por uma questão de privacidade, ou seja, eu não quero compartilhar com o meu marido o quanto é que eu tenho de renda aqui, né, e também por uma questão de prejuízo em relação a rendas secundárias. A renda feminina ainda e naquela época mais ainda, secundária, ou seja, as mulheres ganham menos do que os homens. A partir do momento que eu sou obrigada a fazer uma declaração conjunta, eu eventualmente, como mulher, eu passo a ser tributada numa faixa de progressividade maior. E eu seria menos tributada se houvesse uma tributação separada ou se houvesse, por exemplo, um splitting, que é a soma e divide por 2 ali para identificar qual que é
a renda de cada um. Então, essas decisões judiciais nas cortes internacionais sobre tributação da renda são muito importantes também para o estudo, né, da renda. E aí, eu quero já então avançar para. Eu vou falar primeiro então da questão dos lucros e dividendos, tá? Que é uma grande polêmica. Ai, comunistas querem tributar lucros e dividendos, isso vai quebrar o Brasil, as pessoas vão sair do Brasil, etc. Uma coisa que é importante dizer sobre isso é que é óbvio que a questão se for vir uma tributação de lucros e dividendos, e se você for olhar o projeto de lei, PL, para eu tributar na pessoa física e acabar com a isenção sobre lucros e dividendos, é óbvio que eu preciso ter uma redução das alíquotas de tributação da renda da pessoa jurídica. Claro que tem que ter uma equalização disso. Mas por que tributar lucros e dividendos é importante? Porque, veja, aqui eu nem estou discutindo tributação de grandes fortunas. Mas quando a gente olha para o imposto, para os grandes números do imposto de renda, a maior parte das rendas isentas nas declarações de imposto de renda vem do recebimento de lucros e dividendos. E você pode ter certeza, essa maior parte desses lucros e dividendos não são lucrinhos e dividendinhos das pequenas empresas, são de grandes acionistas, de grandes, né, de bolsa de valores, etc. E aí a gente tem como estratificar esses dados. 80% dos lucros e dividendos são recebidos por homens brancos. A alíquota média, né, considerando a pessoa que recebe lucros e dividendos, e aí partindo da premissa de que uma parte do que ela recebe é salário, é renda tributada, é de 1,6%. E a alíquota média para quem recebe só salário é de 17%, é maior. E a gente tem um estudo do MAD, da USP, que conseguiu também fazer essa análise, não só da perspectiva de gênero, mas também da perspectiva de raça. Dentro dos 20% mais ricos do Brasil, as mulheres e as pessoas negras, mulheres negras e homens negros, têm a maior parte dos seus rendimentos decorrentes do trabalho. Então, são pessoas que ocupam altos cargos de direção, são poucas pessoas, e essas pessoas têm a maior parte da sua renda decorrente do trabalho. Enquanto as pessoas brancas que estão nessa faixa dos 20% mais ricos, têm a maior parte da renda não de remuneração pelo trabalho, que é tributada, mas sim de remuneração do capital, que não é tributada. Isso provoca uma distorção que é econômica e que eu não posso ignorar e que é injusta. Não dá para dizer que isso é justo, né? Então, quando a gente olha para deduções, para isenção de lucros e dividendos, a gente tem um problema de desigualdade que provoca, que piora a desigualdade de gênero, raça e de classe, né? Então, a discussão do lucro, da tributação do lucro e dividendo passa por aí, e aí, na minha opinião, é inclusive uma discussão de capacidade contributiva e pessoalidade do imposto, né? Porque eu estou, de fato, beneficiando renda pela origem. A renda do capital no Brasil é mais beneficiada do que a renda do trabalho, e com isso eu provoco essas distorções econômicas e sociais. E a questão da pensão alimentícia, por que, né, que isso era um problema? Eu vou detalhar um pouco mais, né? É óbvio que na lei não falava que a mulher ia pagar mais imposto do que o homem. Só que, quando a gente vai olhar também para os grandes números do imposto de renda, dos 15, isso nos dados de 2018, tá? Dos 15,29 bilhões deduzidos como pensão, 14,95, quer dizer, aqui 98%, 99% está nas declarações dos homens, nas deduções masculinas, nas deduções de pensão, ou seja, só aqui a gente já tem uma informação, uma comprovação de que os homens pagam mais pensão do que as mulheres, né? Mas a gente pode aprofundar. Na realidade, 65% dos casos de divórcio, as guardas ficam com os filhos. E isso não significa que 35% ficam com os pais. É menos de 5% que fica com os pais, e o restante desse percentual residual é guarda compartilhada ou outras guardas, como fica com a avó, fica com a tia, etc., né? E aí o ponto todo da desigualdade disso era
Os homens deduziam integralmente os gastos com pensão, então, ou seja, era uma renda que ele recebia e deduzia, então ela não era tributada, né? E quem cuida da pensão, quem administra a pensão, tinha esse acréscimo patrimonial tributado. E aí a gente tinha duas situações possíveis. Ou fazia a declaração separada e botava só a declaração da criança. Se, por exemplo, valia a pena fazer isso separado, se a pensão fosse menor do que o limite de isenção, que até pouco tempo atrás era de R$ 1.900. Que aí você fazia declaração separada, então não tinha imposto de renda sobre isso, mas né, o fato de você fazer isso separado perdia o direito de deduzir as despesas desse filho como dependente. Então, além de ficar com toda a carga do trabalho de cuidado do filho e agora sozinha, que é aquela história, às vezes o pai pegar só no final de semana, etc. Eu não vou nem ficar falando tanto disso, porque a gente pode discutir isso depois. Além disso, a mãe ainda tinha que ficar com o trabalho de planejamento tributário para fazer conta, para ver se era melhor declarar junto ou separado, ou às vezes de um jeito ou de outro era prejudicial. Tem outros dados aí, né? E aí a gente tem a decisão do STF, que olha só que interessante, né? Ela foi ajuizada pelo IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito de Família. Quem via esse problema não era tributarista, era advogado de família que tinha que fazer arranjos e acordos ali em separações, considerando o imposto de renda, para buscar acordos mais igualitários dentro dos processos de divórcio, porque o imposto de renda ia ser pago pela mãe, né? Eu tenho 1 milhão de críticas que podem ser tecidas a isso, né? Uma delas a gente já falou, que é o fato disso acabar beneficiando mulheres mais ricas. E aí a isso eu respondo, eu não, é, se é algo que por essência é injusto, eu não posso ignorar que eu estou tendo uma discriminação de gênero, seja em que camada da população for, e não é possível validar essa desigualdade ao argumento de, e aí nesse ponto eu discordo com o Marciano, né, com o meu orientador, eu não acho que pode haver essa discriminação, mesmo que seja em camadas mais altas da população. Até porque eu acho que aí, nesse ponto, o que deveria ser discutido não é gênero, é mínimo existencial, que foi o fundamento principal, inclusive, dessa decisão, né? Entendeu-se que o mínimo existencial da pensão do filho do Neymar é aquele, porque o juiz, com base naquelas situações particulares, entendeu que aquele era o mínimo existencial daquele menino lá, daquela filha, sei lá. Então, para mim, a discussão é muito mais do mínimo existencial e aonde a gente entra também com, por exemplo, deveria limitar dedução com saúde no imposto de renda? Afinal de contas, um tratamento no Albert Einstein, ele passa do mínimo existencial, do direito de dedução de despesas essenciais e chega no luxo? Então, e aí são outras discussões que a gente vai tendo que vão ter impacto no gênero. Agora, dizer que mulher a mulher rica, a mulher que ganha uma pensão alta, que administra uma pensão alta do filho, deveria pagar o imposto, para mim não é a resposta. Essa é uma discussão que surge desse julgamento. A outra discussão que surge também ele é perigoso na medida em que pode abrir margem para outras discussões que dificilmente vai acontecer, mas que pode acontecer, que é, por exemplo, a partir do momento que o STF diz que algo que impacta o mínimo existencial com esse resultado não pode ser tributado, abre discussão, inclusive, para não tributar salário. E aí, gente, a base da arrecadação do imposto de renda no Brasil é salário. Então é isso, a gente vai se aprofundando em outras complexidades que vêm disso daí. Existem diversos outros dados de desigualdade de renda e patrimônio entre homens e mulheres. Os grandes números do imposto de renda não nos permitem fazer uma análise de raça, então é na raça que a gente faz essa análise, com auxílio de economistas, para eu poder fazer, explodir dados, né? E é uma pesquisa que é muito de dados mesmo, a gente precisa muito desses dados, porque por mais que já exista um campo de estudo bem consolidado, por mais que exista um reconhecimento já desse campo da ciência, eu tenho que ficar diariamente provando que
relatório, para a gente partir para as discussões. Tem muito mais coisas, eu nem entrei na parte da tributação do consumo, se vocês, a gente pode falar disso aqui agora, mas acho que em termos de essência, para a gente partir para a discussão, tá bom, né? Não. Sabe, você acabou travando no finalzinho, Isabelle, mas acho que não prejudicou em nada. Agora, na retinha final, quando você estava encerrando, pelo menos para mim, você deu É, uma travadinha, mas foi tá, fantástico. Muito mas obrigado pela fala. Eu acho que levantou várias bolas aqui, né? Seguindo como a gente tem feito, fazer alguns comentários, umas provocações para você analisar. E aí depois a gente parte para a fase dos debates abertos. Tem um aspecto, né, sempre que a gente analisa boa parte dos trabalhos, e eu acho que isso ficou presente na sua apresentação também, eu acho que existe uma certa sobreposição, e eu não sei se você concorda com isso, entre o debate de gênero, de raça e o debate de injustiça geral do sistema tributário, né? Porque, no fundo, quando você vai para a estratificação de dados, né, na base da pirâmide social, a gente tem as mulheres pretas. Então, uhum, qualquer iniciativa de superação de desigualdade social, de alguma maneira, acaba, né, batendo na questão de gênero e raça. E é por isso que é muito comum, né, quando a gente pega os trabalhos sobre desigualdade, principalmente os que focam em tributação do consumo, né, o grande alvo de injustiça é a regressividade do sistema, né, que é uma questão geral de, né, aí falando do Carlos Alexandre, né, a gente fala assim, o estado de coisas inconstitucional, temos um sistema tributário que é injusto e poderia ser apontado como inconstitucional em si, né? Eu não sei uhum, se você concorda que quando a gente pensa e a gente separa essa discussão do gênero em dois pilares diferentes, né? Porque uma coisa são as discriminações do sistema e outra coisa são as induções que o sistema poderia criar para superar desigualdades. uhum, Quando a gente pensa nas discriminações do sistema, é mais comum que a gente tenha essas situações que decorrem da própria injustiça geral do nosso sistema tributário, mais do que situações específicas, como a gente viu no caso da pensão alimentícia, né? uhum. No caso da pensão alimentícia, até, né, por mais que ele tenha ficado muito carimbado pelo debate de gênero, como você falou, o gênero ele foi um argumento secundário, né? Não foi o argumento da decisão, né? Você tinha Uhum. ali esse argumento sem pé nem cabeça de mínimo existencial, porque o caráter alimentar da pensão, né? Como você disse, caráter alimentar, tudo que a gente ganha tem, em alguma medida, né? Então, se for decidir que é caráter alimentar, eu também quero que a minha grana não seja tributada, você, todo mundo que está aqui com a gente. Então, a caráter alimentar realmente era uma coisa meio sem pé nem cabeça. E o outro argumento, que, se eu não me engano, quem usou foi o ministro Dias Toffoli, de dupla tributação, né? Que se você, como já Puta, é tinha, verdade. que é um argumento também meio estranho, né? Que ele dizia, olha, já tributou em quem recebeu, em quem paga a pensão, então se você tributar de novo em quem está recebendo a pensão, você está tributando duas vezes. Aí tinha mais ministro, pô, o sujeito que paga ele deduz, é zero em quem paga. Ah, não, mas aí é um É. benefício, o legislador que dá para ele esse benefício, ok, o legislador, se quiser, que tire, mas está tributando duas vezes, que é um argumento também meio sem pé nem cabeça. Né? O Não, e melhor agora argumento, você que era do tem. gênero, ele ficou meio secundário, né? Acabou sendo decidido É, por argumentos ruins. e Né? agora você tem uma dupla não tributação, Você tem a que dupla é não um tributação. problema. E assim, na época desse caso, eu juro que eu pensei demais, assim, aquelas coisas que você está caminhando e pensando, está na esteira e pensando, como criar uma saída justa para essa situação. E é muito difícil você encontrar uma saída justa, né? Uhum, Porque o justo, justo mesmo seria você levar todo o efeito, talvez, para baixo, né? E ter as deduções, que na verdade seria você considerar efetivamente as deduções, porque é um negócio insano, né? O cara está em cima, ele tá deduzindo o que paga. Mas é obviamente que dentro daquele bolo que ele paga, você tem despesas dedutíveis e tem outros gastos indedutíveis.
É muito difícil criar um... Eu, pelo menos na época, pensava e não conseguia chegar num modelo legislativo justo. Talvez esse cenário em que você acaba tendo uma distorção de dupla não tributação talvez faça mais sentido, mas aí você cria uma outra discriminação com casais não separados, né? Então, assim, é um negócio, é quase como se a indução... É que as pessoas talvez não vão separar para isso, né? Mas né, é quase uma indução estranha de que se você tiver separado, você consegue um tratamento tributário, que você acabaria conseguindo deduzir aquilo que você não deduz, que você imaginar hoje, né? Você que paga uma pensão, naquele bolo tem de tudo, tem compra de mercado, tem escola que é dedutível com CAP, tem despesas, sei lá, natação, um curso de inglês, tem de tudo ali dentro, né? Que para um pai e uma mãe, numa situação, na constância do casamento, a maioria daquilo é indedutível. A partir do momento que vira pagamento de pensão, o legislador juntou tudo num bolo e disse, olha, você deduz 100%, o que não faz muito sentido na lógica do IRPF, né? Mas aí você deduz 100% em cima e você jogava para baixo 100% tributável, e aí sim, a pessoa recebendo a pensão tendo que filtrar o que é dedutível e o que não é dedutível, porque aí sim, deixa de ser pensão e passa a ser natação, supermercado, aluguel, né? Então, eu não sei, realmente é uma situação bem difícil assim, de resolver, mas eu não sei, assim, é correto isso da gente analisar que, em grande medida, boa parte das injustiças no pilar da incidência, a gente está na mesma raia das injustiças em geral, né? Porque quando a gente fala, não, mas o sistema é regressivo, cara, mas isso já é um problema, né? Mas a gente não tributa dividendo, cara, isso já é um problema, é um problema de quebra de progressividade, né? Aquilo quando você chega no 0,1% mais rico, o imposto de renda vira regressivo, porque o sujeito acaba não pagando imposto, né? Que a gente estava, até o Kerli está aqui com a gente, né, Kerli? Isso aí é objeto da tua pesquisa, né? Até depois, se você quiser comentar. Então, assim, no fundo, a impressão que eu tenho um pouco é que você acaba tendo, nesse pilar, uma certa sobreposição de temas, né? E no outro pilar, que é o pilar da indução, veja bem, assim, eu pessoalmente sempre fui favorável, né? O mesmo texto que você comentou meu lá de trás, a primeira coisa que eu disse não há a menor dúvida de que você pode usar, de que superar desigualdades de gênero é um critério de discriminação constitucionalmente legítimo, indiscutível. É lógico que essa é uma crítica que eu venho fazendo e você, né, participa de grupos que são bem ativos nesse campo, né? É que chega uma hora, como até você falou citando uma professora, que é muito o que eu venho dizendo também, chega uma hora que o tipo de metodologia de pesquisa ela sai um pouco da metodologia típica do direito e ela migra para a metodologia empírica. Porque chega uma hora que, olha, está dado que você pode usar, que a gente tem que fazer. Agora, o como fazer começa a demandar dos pesquisadores e das pesquisadoras um outro tipo de instrumental, né? Até quando, ainda hoje, eu tenho hoje na graduação uma meia dúzia de orientandas de raça e gênero. Eu acho que a gente está falando de monografias de graduação que têm uma flexibilidade muito maior, ou seja, só delas estarem trabalhando o tema e lendo vocês já é fenomenal e tal. Mas acho que na pós-graduação, no mestrado e no doutorado, a gente está num momento em que o debate de colocação do problema e das bases teóricas do problema, ele já foi. Então, assim, se a gente for continuar tratando, não dá para eu ter mais uma dissertação sobre, né, a desigualdade e como ela... A gente começa a precisar entrar nos mecanismos de solução. E aí a proposta dos mecanismos de solução, e aí isso foi um pouco o que eu quis levantar naquele... Olha só, a gente não pode ficar ventilando qualquer coisa, né? Porque sempre que a gente usa a indução, ela tende a quebrar a capacidade contributiva. Então, a gente, quando usa a indução tributária, ela quebra a capacidade contributiva. E se ela quebra a capacidade contributiva, a gente tem que ter um aparato, né, bem desenvolvido para mostrar, cara, isso aqui pode funcionar. Lógico que saber se funciona ou não, a gente só vai saber uma vez que a política pública tenha sido implementada, né? Não tem como saber de antemão
se eu criar um incentivo tributário, vai fazer com que o C-level das empresas tenha equidade de gênero. A gente tem que implementar e ver qual vai ser o resultado. Mas a preocupação é um pouco mais essa, assim, nem tanto de se devemos ou não lançar mão do mecanismo, que eu acho que é óbvio que a gente precisa lançar mão do mecanismo, e é óbvio que é constitucional e tudo mais, mas é mais uma provocação, até do que eu tenho visto, do que a gente faz de trabalho acadêmico, de que, olha, a gente tem que reconhecer que, por mérito, né, não só seu, mas da Tatiane, que capitaneou em grande medida esse trabalho todo, da Luísa, da Mariana, da Ana Luísa, da Alana, da Núbia, de todo, né, um grupo enorme de mulheres que vem trabalhando, a Luciana, que você citou do trabalho junto com o Marciano, é um número enorme de mulheres que vem trabalhando nisso, mas a gente tem que entender que talvez, né, já se levou, já pegou a pedra e levou até o topo da montanha. Aí chegou lá, quando achou que chegou no topo, tem uma outra montanha para subir, né? E ver como que agora, ou seja, como é que a gente dá esse próximo passo na pesquisa em direito. E isso não é só nesse tema, né? Os pesquisadores e as pesquisadoras em direito têm uma limitação quando vai fazer a transição para pesquisas mais empíricas, né? É um tema que não tem nada a ver com isso nosso, por exemplo, tributação em bases universais, né? Tributação de controladas. Virou, mexeu, chega alguém, professor, eu quero fazer um trabalho mostrando que o sistema brasileiro é ruim para as multinacionais. Falo, cara, ótimo, acho fantástico, mas isso é empírico, isso não é teórico. Você não tem como construir isso numa teoria. Se você quer mostrar, então, quem são multinacionais? Quais são os critérios objetivos de você definir uma multinacional? O que é uma multinacional brasileira? Uma empresa que está situada no Brasil, uma multinacional brasileira, ela tem que ter capital brasileiro, né? Ou seja, onde é que estão essas... Assim, é outro tipo de pesquisa, e o nosso pesquisador em direito, a nossa pesquisadora em direito não está acostumada com esse instrumental, né? Então, acho que isso é que eu acho que é o grande desafio agora, né, dessas pesquisas. Um outro ponto que eu acho que também é importantíssimo, que você falou, quando a gente pega, e a gente acho que já discutiu isso aqui em alguma, talvez na aula passada, quando a gente pega, por exemplo, a tributação dos itens de higiene pessoal, principalmente os itens de saúde menstrual. Né? Quando a gente começa a estudar um pouco esses temas, né, assim, a saúde menstrual, na verdade o inverso, né, a pobreza menstrual, realmente é uma coisa que qualquer um que parou para estudar e para ler o mínimo sobre o assunto, se não se emociona e não se comove com o que essas... E eu vou falar meninas, eu sei que o termo não, mas talvez majoritariamente meninas, mas pessoas que menstruam, né, o que elas passam, assim, é um teste de humanidade, né? Mas assim, tá morto por dentro, né, senhor? assim, passando disso, eu acho que a gente tem uma discussão que chegou muito forte agora e que a gente tem que enfrentar da perspectiva técnica, que é esse debate sobre o papel do gasto tributário. Porque, veja, eu não sou economista, mas parece que há um certo consenso entre economistas que o gasto tributário ele tende a ser ineficiente como instrumento de política pública. Eu confesso que eu nunca parei para pesquisar isso com detalhe, não sei se tem trabalhos empíricos que coloquem, que apresentem posições contrárias, mas assumindo que existe um sem número de pesquisadores e pesquisadoras, mas se a gente pegar, por exemplo, a Rita Della Ferrer, né, que é uma grande pesquisadora de IVA e tudo, e que foi uma das grandes opositoras do tampon tax no Reino Unido, e falaram, isso é bobagem, você dá benefício para quem não precisa, você tem que tributar esse negócio para todo mundo. Então, não venha com desoneração de itens, né, sobre saúde menstrual, porque isso é ineficiente. O argumento é, você não garante que a desoneração vai no preço, e mesmo que a desoneração vá no preço, você acaba alcançando pessoas que não precisam dela. Essa é uma discussão, e aqui a gente tem que perceber, né, que para alguns temas a gente houve uma transição, né, do debate para essas questões empíricas e tal, e que deixam a gente
querendo, às vezes, discutir filosoficamente contra números, né? O que tende a deixar a gente, pelo menos no debate político, numa posição de desvantagem. Uhum. Isso começou muito com a PEC 45, quando ela tributava a cesta básica. Né? Não, vou tributar a cesta básica porque todo mundo come arroz, desonerar arroz é ineficiente. Eu venho dizendo que isso é muito interessante, desde que você tenha como garantir que aquela política pública vá ser realizada pela via da despesa, que era mais ou menos o que a gente estava conversando aqui, né, na prévia, quando você entrou. Que é muito legal dizer, olha, isso é ineficiente. Se eu desse absorvente para todo mundo que precisa, era muito mais eficiente. Eu falo, pô, então dá. Né? Se você vai Perfeito. garantir que você vai dar o absorvente, ótimo. Tributa o absorvente de todo mundo que pode pagar por absorvente. Né? Ou seja, aqui eu acho que tem um conflito que é, olha, talvez uma desoneração pouco eficiente, ela a meu ver, é melhor do que nada. Né? Então, assim, se eu não tenho como garantir que a política pública vai ser atendida, que eu tenha uma desoneração ineficiente. Agora, se eu tiver como garantir, se eu colocar lá na Constituição, porque aqui, infelizmente, tudo tem que estar na Constituição, o ovo está na Constituição agora, né? Mas se eu coloco lá, olha, todas as pessoas que precisem, né, que isso vai ser distribuído no SUS, que todo mundo pode ir lá e retirar de graça, ilimitadamente, então ótimo, tributa o absorvente, porque efetivamente, né, 1% da população brasileira não precisa de desoneração de absorvente, como não precisa de desoneração no arroz, no feijão, na batata. Né? Então, aqui eu acho, mas de todo jeito, eu acho que a gente vai ter que lidar com esse argumento empírico que está sendo colocado na nossa frente. Né? Porque, em grande medida, e você veja, eu concordo absolutamente com o que você disse em relação à ADI 5422, que eu discordo muito do meu amigo Marciano, porque são coisas completamente diferentes. Né? Eu falei isso no ano passado, num debate que participei no Sul com o Arthur Ferreira Neto, que também é um crítico da decisão, e ele criticava. E é engraçado, às vezes, né, a gente vê pessoas que não costumam usar o discurso de desigualdade social também nas suas falas, e aí incorporam, porque o Marciano são figuras diferentes, né? O Marciano e o Arthur têm visões de tributação muito diferentes. Mas ambos, nesse caso, se uniram usando o discurso de desigualdade social como um argumento contrário à decisão. E são coisas completamente diferentes. Né? Eu não vou ter desigualdade de gênero só para quem é as pessoas pobres. A desigualdade de gênero é para todo mundo. Então, se eu identifico que há uma desigualdade de gênero, eu não estou avaliando a relação da ex-mulher do, sei lá, não queria usar o Neymar, mas sei lá, do. Quem é que é um multimilionário que não é jogador de futebol? Só tem jogador de futebol rico, não pode ser, sei lá, como é que é o nome? Um Walter Salles, vamos pensar um cara, herdeiro do Bradesco, né? Vai. Uma ex-mulher do Walter Salles, que de repente também já é rica e milionária, a discussão ali não é entre a ex-mulher do Walter, não sei nem se ele era casado, se ele é cis, hétero, mas vamos usar um herdeiro do Itaú, do Unibanco não existe mais, do Itaú, do Bradesco, né? Um Marinho, já que eu olhei aqui para Eduardo, lembrei da vida pregressa dele, eu não estou discutindo aqui a relação do Marinho com a funcionária minha aqui de casa. Né? Eu estou discutindo a relação da Marinho com o ex-marido Marinho também. Né? Estou dizendo que, nesse contexto, há uma discriminação de gênero. Então, não faz nenhum sentido, né, querer levar para esse âmbito de debate a desigualdade social brasileira nossa de todo dia. São âmbitos de desigualdade completamente diferentes. Né? Então, consigo ver bem essa distinção que parece que está deixando a coisa mais enevoada. Né? E aí é engraçado isso, né? Porque tanto autores, né, da tradição, né, de visão mais tradicional do direito tributário, como é o caso do professor da Federal do Rio Grande do Sul, o Arthur, vai dizer, olha, não, isso é um problema isso é injusto da perspectiva social, o que é
assim, meio sem sentido. Mas você vai ter o Marciano, que é um autor, né, é uma palavra difícil de lançar a mão, mas progressista. Acho que Daniele estava presente nesse meu debate com o Arthur ano passado, em dezembro. Acho que foi dezembro, novembro, uma coisa assim. Está disponível na internet também. Depois eu recupero esse bate-papo e coloco aqui para vocês. Mas ambos os lados dizendo não, a gente tem que olhar para a questão social. É lógico que, dada a interseccionalidade do debate, se eu olho o social, foi o que a gente falou antes. No momento que você olha o social, né, automaticamente você olha gênero e raça, porque é a base da pirâmide social. Então, você acaba tendo esse... Mas é estranho o desconforto, né, que esse tema gera. E o último tema que eu queria deixar aqui, Isabelle, não sei se você viu, se vocês viram, circulou, pelo menos eu vi no LinkedIn, não consegui ler o texto. Se alguém conseguiu o texto, é legal. A The Economist publicou um artigo agora, recente, falando sobre IVA e dizendo que se você quer aumentar tributos sobre os ricos, se você precisa de tributação, o IVA é o seu destino e não o imposto de renda. Do tipo, olha só, para com esse negócio de tributar renda, porque o bom mesmo é o IVA. Isso é uma coisa que está aparecendo muito no nosso debate já. Uma tentativa descarada de ressignificar os tributos para dizer, olha, o IVA é que é o teu tributo super justo. É porque o 0,1%, 0,2% não tem vergonha na cara de defender os negócios, né? E os seus asseclas, aqueles que defendem as posições que são favoráveis ao 0,1%, ao 0,2% da população. Né? E agora você tem essa tentativa de ressignificação dos tributos e dizer, olha, imposto de renda é complicado, você não consegue dar progressividade a ele e tal. Isso é meio ineficiente. Vamos fazer o seguinte, vamos tributar o consumo mesmo. E eu tenho percebido esse debate chegando agora no nosso semana passada, na segunda-feira, eu participei de um debate sobre reforma tributária com a Cris Schmidt, que é uma economista, né, e secretária de Fazenda de Goiás, e participando muito desses debates e tal, e que me pareceu, né, ter uma visão de tributação bastante tradicional. E aí, de repente, ela fala, não, porque agora você tem o cashback dando progressividade ao imposto, à tributação do consumo e tal. Por mais que isso possa ser teoricamente verdade, assim, dado, e aproveitando que a gente vem do encontro com a Viviana sobre desigualdade social, assim, dado o nível de desigualdade da nossa sociedade, o cashback, para ele ser assim, considerado razoavelmente efetivo, ele tinha que pegar 50% da população brasileira, que tem ali renda per capita média abaixo de R$1.000. Né? Então, assim, mas ele vai ser utilizado agora como um elemento simbólico do tipo, olha, sabe todo esse discurso que você dizia que de raça e de gênero e tal, de desigualdade, que tributação era regressiva e injusta, não é mais não, porque agora tem esse cashback. A gente, de novo, não sabe nem bem como funciona, nem bem quem vai ganhar ou quando vai bater na conta das pessoas e de quantas pessoas, mas já foi incorporado como um elemento discursivo para, olha, o IVA agora é o nosso tributo mais justo. E quando eu vi esse artigo da The Economist, já está circulando no LinkedIn, já tem pessoas repostando, olha, tá vendo? Tributação do consumo agora é que é show. Né? Quando eu olhei aquele negócio, eu falei, olha, o discurso está pronto para você dar uma guinada que diz, olha só, de tributar patrimônio, tributar renda, esse negócio é tudo muito complexo e tal, as pessoas vão embora com dinheiro, deixa vocês para trás que são pobres. Vamos botar geral para pagar imposto sobre o consumo, de preferência sem nenhuma desoneração nem nada, porque, né, isso é ineficiente economicamente e tal. E tem um cashback embutido, que, de novo, a gente não sabe se, quem, quando, né, as pessoas vão receber. Então, eu não sei se você nota isso ou consegue ver, talvez, os efeitos negativos disso, mas talvez já uma incorporação de um discurso, né, de que, veja, talvez tributar renda e patrimônio não seja tão bom, não. Vamos migrar para o consumo, que tributar o consumo é que é bom. Né? Então, não quero
né, monopolizar nossa manhã, Isabelle. E, cara, eu estou doido para a gente partir para o bloco seguinte dos debates. Queria te passar só a palavra de volta para você comentar o que achar que faz sentido, que a Tá, gente encerra esse primeiro bloco e segue adiante com o debate. tá bom. Olha só, sobre os primeiros pontos que você foi colocando, eu concordo. é, que a gente precisa olhar bem para essa questão, né, de uma diferença. Na verdade, não é nenhuma diferença, são as etapas, né? Identifiquei as discriminações e agora como é que eu vou lidar com elas, né? Eu tô querendo muito levar para o doutorado essa parte justamente mais empírica ainda, mais dialogando mais ainda com a realidade para buscar, para propor alternativas que sejam que pelo menos aparentemente sejam eficientes, né? E você falou um negócio, o pesquisador do direito não é acostumado e o pesquisador como um todo, né? Não é só quem está fazendo mestrado e doutorado, é o orientador, é toda a academia, né? Então, de fato difícil de fazer isso porque é completamente novo, né? É, então, acho que a gente chegou de fato no momento em que precisa ter mais uma furada de bolha, e algo que eu espero que a gente consiga levar isso nas próximas etapas dos estudos que estão por vir, sobre a questão de dar benefício, né? E isso provocar, por exemplo, beneficiar mulheres ricas, etc. Eu entendo muito o argumento da Rita Della Féria, ele é usado como fundamento, né, para uma galera que critica isso. E qual que é o problema? Ele é, de fato, um fundamento muito plausível. É aquela história um pouco, indo um pouco para a filosofia, né? O argumento falacioso, ele é muito plausível porque as premissas são verdadeiras. O problema dele é a conclusão que acaba gerando aquela confusão mental ali e tudo. Então, de fato, a gente enfrenta um grande problema, que é não ter garantia de que um benefício dado no âmbito das empresas vai chegar nas pessoas que realmente precisam. Mas contra isso, eu acho que tem alguns pontos importantes. Primeiro, é voltar nisso que a gente falou da pensão alimentícia. A questão não é só de pobreza, embora ela seja essencial. A questão é raça e a questão também é gênero. E lidar com a interseccionalidade é um desafio, porque ora eu preciso isolar, ora eu preciso isolar para fazer alguns estudos, mas obviamente que eu não posso enxergar isso de forma isolada. Mas a questão não é só de pobreza. Eu vou falar de novo algo que eu falei. Não é só pelos 20 centavos, pelos 30 centavos. É por uma questão de moral, de justiça também. E aí, a gente tem sim alguns elementos, que aí você vai dizer, então, as empresas. Esse foi um argumento, inclusive, do Alexandre de Moraes, no voto desfavorável dele no julgamento do salário maternidade. Que ele disse o seguinte: olha, não venha me desonerar o salário maternidade com argumento de gênero, porque eu quero só ver se os grandes hospitais, que são os que mais empregam mulheres, porque elas estão muito ali no trabalho de cuidado, eu quero só ver se esses grandes hospitais realmente vão empregar mais e vão pagar melhor agora que não tem INSS. Não vão. Isso não vai acontecer, porque o objetivo da empresa é lucro, e esse é um argumento válido. Só que no mínimo, acho que eu preciso tirar o tributário do argumento, porque aí agora a empresa vai ter que me dizer, o problema não é tributário mais. Qual que é a sua justificativa para continuar tratando de forma desigual? Então, eu elimino um argumento que era usado para esconder, e além disso, a gente tem os mecanismos de fiscalização e controle dos benefícios. Nós estamos agora numa fase de destrinchar as regras desse mecanismo. A gente já conseguiu colocar na Constituição que os benefícios fiscais vão ser avaliados com a perspectiva da desigualdade entre homens e mulheres. E a gente está, inclusive, junto com a galera da Oxfam, criando mecanismos para detalhar nas propostas, que, ainda que não vá para as leis complementares, mas que vá para a regulamentação, de como que a gente vai fazer essa fiscalização. Mecanismos que, eventualmente, obriguem as empresas a disponibilizarem informações sobre formação do preço, para que a gente tenha alguns mecanismos de controle para tentar garantir que isso seja repassado. Então, eu acho que é isso. A gente tem essas duas linhas. Um argumento que é mais jurídico, moral e filosófico, no sentido de que é injusto e ponto.
E, no âmbito mais prático, a resposta para isso tá. Tudo bem, gente, eu não sou ingênua de achar que o mecanismo de controle vai resolver e vai garantir. Óbvio que não. Mas se eu desistir de tentar, e quando eu falo todos nós, né, qual que é o propósito disso tudo? E aí eu tiro, então, esse argumento. E outra, é muito engraçado, né? Esse argumento, ele é usado não para encontrar mecanismos de solução, ele é usado para silenciar o debate. Porque ele é usado para dizer, não tem solução, então não vamos falar sobre isso. E é esse, para mim, o cuidado que a gente tem que tomar. Não estou dizendo que a Rita fala isso. Não, o trabalho dela tem embasamento científico, mas a proliferação desse argumento, principalmente em artigo de LinkedIn, lá, 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 é para silenciar o debate, para essas pessoas não terem que se haver com isso, né? E sobre a questão, eu me lembrei quando você foi falando, né, da pensão alimentícia de novo, que acho que vale um pouco para tudo. Nas camadas mais altas da população, a ex-mulher aí do herdeiro do Bradesco, enfim, eu não posso deixar de discutir desigualdade de gênero, e a gente não pode esquecer que eu tenho desigualdade, violência de gênero e patrimonial nessas altas camadas da população. Aquela galera, essa polêmica toda que serviu só para dar mais seguidor para aquele menino lá do G4, aquilo traz, a profundidade e a gravidade do que ele fala é grande, porque quando ele diz, né, que o certo é o homem sustentar a mulher e a energia feminina, é lindo. Se eu tivesse um príncipe encantado para me sustentar, é muito fácil eu dizer, eu queria mesmo, que aí eu ficava só estudando aqui, não precisava ganhar dinheiro, tava lindo. Primeiro que cadê esse cara? Que Brasil é esse? Porque onde é que estão os homens que dão conta de sustentar as mulheres, né? São poucos. Que a maioria não está dando conta nem de si, aí não é nem. Né? Esse é um ponto. O outro ponto é muito lindo enquanto a relação tá boa. A hora que essa relação se desgasta, essa mulher, você me desculpa, ela tá fodida, porque ela não vai ter como pagar a casa que ela mora, ela não teve uma construção profissional econômica que faça com que ela consiga manter o mesmo padrão de vida. Eu tenho uma amiga que trabalha com atendendo mulheres que sofreram violência de gênero e patrimonial, e a maioria das clientes dela são mulheres ricas que na hora da separação, gente, eu estava no final de semana agora, numa imersão sobre recuperação tributária, nada a ver, e o assunto surgiu um cara falando que acha injusto, porque ele trabalha, ele sustenta os filhos dele, sustenta a mulher dele, ele compra a bolsa da Louis Vuitton para ela, ele dá tudo para ela. E ele não teve a menor vergonha de dizer que acha injusto a regra do Código Civil Geral de que se ele não fizer uma separação total, a divisão patrimonial é 50%. Afinal de contas, ela não contribuiu da mesma forma que ele para a formação do patrimônio. É algo extremamente enraizado na nossa cultura. A gente não pode esquecer que tem cara, olha, tem um monte de cara legal que está aqui discutindo e beleza, e vamos junto, mas a grande maioria ainda está agarrado nessa ideia de que se ele separar, a mulher vai estar fodida e vai ter que. Que ela vai querer me tomar tudo e tal. Então, para essas mulheres, para a violência de gênero, ela também está nas camadas ricas da população com a violência patrimonial. E isso eu não posso deixar de considerar também. Durante muito tempo, a minha pesquisa me trazia também essa angústia, porque se eu estou falando de renda, eu já não estou falando da maior parte da população. Graças a Deus vieram inúmeros outros estudos para falar de regressividade, para falar de consumo, e eles são extremamente importantes, mas a gente não pode deixar de olhar para isso, porque a violência de gênero, ela persiste e ela é cada vez mais silenciosa, seja em que camada né, da população for. Não, e aí é isso. Acho que com isso eu respondi todos os seus comentários. Também estou ansiosa para ouvir os debates aí. Obrigado, Isabelle. E a gente fica muito feliz aqui, mais uma vez, super te agradeço por ter passado aqui. Já foram quase 2 horas aqui nessa parte inicial, ainda passa rápido, ainda temos mais um tempinho, então muito obrigado. Espero que todo mundo tenha gostado.
pessoal que vai nos assistir depois aí, que eu acabo circulando, né, dentro da UERJ, eu tenho convidado os nossos alunos e alunos de graduação, né? Como eu falei, tem muitas alunas hoje orientando sobre esses sistemas, só que agora a gente estava com a UERJ sem aulas, né? As aulas voltaram, até mandei para representante da minha turma na graduação, convidando para hoje, mas ela falou, olha, agora a gente está cheio de aula aqui, não tem como, mas depois eu vou circular o vídeo, então o vídeo acaba tendo esse alcance até para a galera da graduação, é muito legal. Então, obrigado, a gente fica por aqui e segue no bate-papo. Muito obrigado. Obrigada, gente.